Fala, senhores! Sejam muito bem-vindos ao NSE, o canal Não Se Emociona, onde de forma alguma toleramos argumentos emocionais. Perfeito? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo onde a gente vai falar novamente sobre o nosso querido Revuelta de Atlas, certo? Hoje vamos falar sobre esse livro maravilhoso que lemos, né? E hoje a gente vai finalmente ver quem é John Galt. A gente vai contar as histórias que ocorreram e que fizeram Dagny e o Francisco brigarem, o que a Dagny fez, né? A gente estava falando sobre aquele encontro com o vagabundo, né, que a Dagny teve, do jantar com o vagabundo, certo? E o que a Dagny fez foi bem simples, né? Ela trocou uma ideia com ele, contou um pouquinho de quem era John Galt também, né? Contou a história dele, né? Porque é uma expressão que é como se fosse uma gíria no meio do livro, né? Ou seja, quando você não sabe de alguma coisa, você fala, não sei, né, cara? Ao invés de você falar não sei, né, cara? Você fala, pô, quem é John Galt? Tipo, como se fosse uma ironia, sabe? Ninguém sabe quem que é, porra. Entendeu? Esse que é o aspecto, né? Então, quando a gente fala quem é John Galt, é por isso. E aí, cada pessoa conta uma história, entendeu? E agora a gente vai recapitular um pouquinho, né, sobre o livro. A gente vai contar alguns pedaços que eu não contei aqui, pedaços inéditos, né, para depois a gente finalmente chegar na história do futuro da Dagny, né? A Dagny estava ali no trem jantando com o vagabundo, aí de repente o vagabundo saiu, tal, e ela dormiu, né? Ela arranjou um emprego pro vagabundo, tá? E ela simplesmente dormiu, né? Quando ela dormiu, ela acordou e o trem tinha parado, né? E existia uma lenda, né, que depois que os empreendedores começaram a sumir, né, alguns funcionários também, né? E os ferroviários dos trens dela, né, tinham lendas de que tripulações, eu não sei se fala tripulações em trens, né? Mas a galera do trem ali, os ferroviários ali, simplesmente fugiam. As tripulações fantasmas. Eles paravam no meio de vales, no meio de montanhas, de montes grandes, e simplesmente sumiam. O trem parava e todos sumiam, como se estivesse congelando. Deixa eu só desligar meu celular aqui. Quem que é? Vamos desligar o celular aqui rapidão, senhores. Perdão. Enfim, e aí os trens pairavam, né, sobre o ar, etc. E de repentemente, quando a tripulação sumia, né, as pessoas ficavam no meio dos lugares, totalmente sem qualquer tipo de amparo, né, no meio de um monte. Imagina você saindo de um trem, ficando no meio de um monte, né? Isso é bem complicado. Enfim, para continuar a contar essa história, primeiro eu preciso falar dos senhores da minha parceria com a CoinCall, tá? Para você comprar suas criptos por lá, eles não têm KYC, eles são especialistas em opções e em futuros de cripto, estão chegando no Brasil agora, é uma corretora confiável, você pode pesquisar tudo sobre eles, não tem nenhuma reclamação, eles são espetaculares, pelo menos até o momento do que eu sei, tá? Então assim, cliquem no primeiro link da descrição porque eu preciso realmente da ajuda dos senhores para isso, ok? Por favor. Também tem a iSystems, que é a minha empresa de inteligências artificiais não custodiadas para cripto, para investimento em cripto, né? Ou seja, tá na sua corretora e você entra lá, bota a sua API e tá tudo certo. Inclusive a CoinCall também vai estar integrada na iSystems, tá? Qualquer coisa também, se você quiser uma corretora grande para operar, né? Que eu confie também, uma corretora estilo Binance, assim, grandona mesmo. Tem o link da Bybit aí na descrição também. E tem o meu Linktree, onde você consegue acompanhar em todas as redes sociais. Então vamos voltar ao vídeo, tá? Aí ela saiu do trem, beleza? E simplesmente começou a falar com o pessoal, tal. Pô, o que que aconteceu? O que que rolou, né? Ela tava dormindo. E ela sai no meio da neve para procurar o telefone mais próximo. Ela, a vice-presidente da parada, né? A mulher braba. Isso sim era mulher empoderada nessa época. Não é essas, ai, que ser empoderada, que não sei o que. Não é empoderamento, não.
Empoderamento é a Dagny, cara. A Dagny é a verdadeira mulher empoderada, que falam, né? Porra de mulher empoderada que existe hoje, não tem nada de empoderada, não tem nada de bosta nenhuma, entendeu? Agora, você olha a Dagny e você fala, mano, essa mina é foda, entendeu? A Thatcher. Thatcher era o bicho também, a mina era da hora, entendeu? Tem muitas mulheres que a gente pode elogiar aí que sim, elas eram as mulheres, entendeu? A Ayn Rand, cara, fugiu da Rússia, viveu nos Estados Unidos e da Rússia e União Soviética na época e, cara, fez a vida dela lá, escreveu altos romances, fez simplesmente o segundo livro mais vendido dos Estados Unidos atrás apenas da Bíblia, que foi o Revolta de Atos, entendeu? Tem tudo isso, cara. Enfim, voltando, tá? E aí ela sai, acha o telefone e aí ela já corre porque assim, ela tinha achado um motor, né, que simplesmente pelas anotações que apareciam ali, ela tinha achado um resquício de um motor, né? O motor simplesmente convertia a energia da atmosfera presente nos ventos, etc, a energia estática da atmosfera em energia elétrica. Simplesmente isso. Só que o motor estava estatelado, né? Então ela não conseguiria reconstruí-lo, né? Aí ela encontrou um jovem cientista que falou assim, ó, só banca o básico para eu sobreviver aqui, o resto a gente virá sócio quando eu conseguir construir esse motor, tá? Beleza, ela fez isso, deixou o motor com ele. Só que ela tava achando que o destruidor, né, que era o cara que possivelmente sequestrava os empreendedores, fazia os empreendedores sumirem, né, que estava de fato destruindo o mundo, poderia sequestrar esse cara. Então ela estava indo de encontro a ele, né? Aí quando ela ligou para ele por esse telefone, né? Ela, não, minto. Ela ela tava indo pra esse telefone, aí ela ligou tal, conseguiu uma carona pro pessoal, pá, beleza, conseguiram um rebocador, e aí ela achou um campo de aviação, né? E desse campo de aviação, ela saiu. Minto, ela ligou o telefone, né? Ligou o telefone lá pro pessoal tal, e foi andando até o próximo, até onde ela tinha que ir. Salvo engano é isso, ou então ela parou num campo de aviação, foi de avião até esse lugar que ela tinha que ir. Agora me fugiu da cabeça qual que era, tá? Mas era uma antiga universidade de pesquisa que estava abandonada. Esse cara era o responsável pela segurança do local, né? Mas ele era um cara muito inteligente, né? E aí ele, beleza, ele ia fazer esse motor pra ela e tal. Só que ela tava com medo do destruidor pegar esse motor dela, né? Pegar esse cara que poderia construir o motor para ela, né? Porque não existiam mentes brilhantes naquele momento para fazer isso, entendeu? E ele simplesmente falou assim: consigo sim, tal, mas quando tiver pronto, eu quero ser seu sócio nisso, quero ganhar muito dinheiro. Ela, beleza, sem problemas em dividir isso contigo. E aí, o, quando ela chegou o cara, ela viu, ela perguntou, pô, e cadê o cara, tal, né? Perguntou para outro funcionário e falou, pô, ele acabou de falar com um cara, ele tá indo naquele avião ali, ó. Aí ela pegou um avião correndo de última hora lá e foi atrás do cara, entendeu? Foi atrás desse avião do cara. Tipo, era um avião que ela nunca tinha visto, era um avião espetacular, né? Um dos melhores aviões que provavelmente ela tinha visto. Aí ela pegou um avião e foi atrás do cara, entendeu? E aí consegue continuar a nossa história, né? Enfim, do destruidor, né? Aí continua a nossa história. Pô, ó, o Francisco, né? Uma vez a Dagny fez uma linha chamada linha de Ongaut, que foi a primeira linha do livro de ferrovia construída com metal Hirden, né? Que o Hirden era um siderúrgico, um cara que literalmente inventou uma liga metálica nova que era mais forte que aço, 8 vezes mais forte que aço, etc, etc. E ela fez uma ponte construída nesse metal, fez trilhos construídos nesse metal, conseguiu precatórios, conseguiu precatórios não, empréstimos, conseguiu investidores para ajudar ela a fazer essa linha e o pessoal ajudou e ela fez a linha. E foi um sucesso, assim, a melhor linha de todas.
né? Só que o pessoal a ferrovia era tão mal administrada pelo irmão dela, né? Que é aquele típico funça público que a gente falou aqui, né? O cara é presidente de uma empresa privada, mas ele é meio que um funça público, ele ganha dinheiro com favores, ele faz a ferrovia desbancar outras ferrovias que poderiam concorrer com ela, etc, etc. O típico sócia, o típico funça público, etc, etc. E o cara é totalmente improdutivo. Ele ganha dinheiro fudendo os outros, basicamente. Enfim, o James Taggart, né? E aí, nesse meio tempo, a Dagny, pô, eles desconstruíram a linha John Galt dela, porque a ferrovia estava tão mal administrada que eles não tinham trilhos para colocar na linha principal da ferrovia. Ou em outras linhas que amiguinhos políticos do James Taggart precisavam de trilhos bons para eles poderem viajar, entendeu? E aí, de repentemente, eles decidiram que iam desconstruir a linha John Galt para botar esses trilhos de Metal Gear em outros lugares. E aí, a Dagny ficou estupefata, né? E nessa época não podia se demitir. Ó que loucura, né? Não podia se demitir, de acordo com o decreto do governo, porque o governo sabe o que é melhor para você, né? E aí, a Dagny simplesmente ela meteu louco, ela foi embora, foi para um sítio dela, lá para uma propriedade do interior dos parentes dela, lá, dela mesmo, né, da família Taggart, e ficou lá, tipo, isolada, porque ela não aguentou ver a linha que ela construiu, que ela sofreu tanto ser destruída, né? E aí, simplesmente Francisco Danconi, aquele bilionário do livro, né, o cara ricão, ele chega, ela chega o Francisco chega lá, né? E aí ele fala, pô, oi, Dagny e tal, né? E aí ela tem umas horas, né, que ela fala assim, pô, Francisco, se ele pôde, o James Taggart, o Nat Taggart, né, que foi quem construiu a, a primeira ponte da linha da Taggart Transcontinental, né? Eu tava pensando na noite em que disseram a Nat Taggart que ele teria de abandonar a ponte que estava construída, a ponte sobre o Mississippi. Ele estava com graves problemas financeiros porque as pessoas tinham medo da ponte, achavam que não era um projeto prático. Naquela manhã eles disseram que as empresas de transporte fluvial estavam abrindo processo contra ele, exigindo que a ponte fosse destruída para ameaçar a segurança do público. 3 voos já haviam sido construídos. Naquele mesmo dia, uma multidão atacou a estrutura e tacou fogo nos andaimes de madeira. Os trabalhadores abandonaram a obra, uns porque estavam com medo, outros porque haviam sido subornados pelas companhias de navegação, mas a maioria o fez porque Nat não tinha dinheiro para pagá-los havia semanas. Durante todo aquele dia ele recebeu notícias de que os homens que tinham comprado ações da Taggart Transcontinental estavam cancelando suas subscrições um por um, ou seja, estavam cancelando suas intenções de compra para o dia seguinte, entenderam? E no fim da tarde, uma comissão que representava os dois bancos, que eram sua última esperança, veio vê-lo. Foi ali mesmo, no local da obra, à margem do rio, no velho vagão em que ele morava, com a porta aberta, da qual se viam as ruínas dos andaimes queimados, ainda fumegantes em meios a vigas de aço retorcidas. Ele havia negociado um empréstimo com esses bancos, mas o contrato não fora assinado. A comissão lhe disse que ele teria de abandonar a ponte, porque certamente ia perder o processo e a ponte teria de ser destruída quando estivesse pronta. Se concordasse em abandonar a obra, lhe disseram, e transportasse os passageiros para o outro lado do rio em barcas, como faziam as outras ferrovias, o contrato seria mantido. E ele receberia dinheiro para continuar a construção do prolongamento de sua ferrovia no outro lado do rio. Caso contrário, o empréstimo seria cancelado. O que ele faria? Lhe perguntaram. E Nat não disse uma palavra. Pegou o contrato, rasgou em dois, entregou-lhes os pedaços e saiu do vagão. Andou até a ponte, subiu nela, chegou até a última viga, ajoelhou-se, pegou as ferramentas que os trabalhadores haviam abandonado e começou a remover os pedaços de carvão da estrutura de aço. Seu engenheiro-chefe o viu como um machado na mão, sozinho em cima do grande rio, o sol se pondo atrás dele, no oeste para onde ele queria estender sua ferrovia. Nat trabalhou a noite inteira. Pela manhã já havia elaborado um plano para encontrar homens de que precisava. Homens de opiniões independentes. Para encontrá-los, convencê-los, levantar o dinheiro e terminar a ponte. Francisco, se ele pôde sobreviver aquela noite,
Que direito eu tenho de me queixar? Que diferença faz o que eu sinto agora? Ele construiu aquela ponte. Eu tenho que insistir por ele. Não posso fazer o que a sua Atlântica fez com a ponte dela. Eu me sinto quase como se ele, se eu deixasse isso acontecer, viesse a saber naquela noite que ele passou sozinho na ponte. Não, isso é bobagem, mas o que sinto é o seguinte: qualquer homem que saiba o que Nat Taggart sentiu naquela noite, qualquer homem que esteja vivo agora e seja capaz de saber isso, eu estaria traído se deixasse que isso acontecesse. Eu não posso. Dagny, se Nat Taggart estivesse vivo, o que ele faria? Ele não duraria um minuto. Não, não é verdade. Ele acharia um jeito de combatê-los, né? É... Enfim. E aí tem uma cena, né, que tá o Francis fala assim pra ela, né? Eles têm um diálogozinho sobre isso, né? Então por que é que no decorrer da história os Nat Taggarts que constroem o mundo sempre ganham e depois perdem para os membros da diretoria? Eu não sei. Como é que homens que não tinham coragem de assumir uma posição inequívoca em relação a nada, nem ao tempo que está fazendo, puderam lutar contra Nat Taggart? Como eles puderam lhe roubar sua realização se ele resolveu defendê-la? Dagny, ele lutou com todas as suas armas com todas as armas que tinha, exceto a mais importante. Eles não poderiam ganhar se eles e nós todos não tivéssemos entregado o mundo a eles, né? Essa parte que eu dei uma paradinha é porque realmente ele dá um reticências, né? Então tentei fazer com a voz dele. Você entregou o mundo a eles. Alice White também, Ken Danaher também. Eu não vou fazer isso, né? Esses dois eram empresários que sumiram, tá? E o Francisco sorriu. Quem foi que construiu a linha de Ongaut para eles? O Francisco perguntou, né? Ela, fui eu. Aí ela, para isso? Para os homens que não foram firmes, não quiseram lutar e entregaram os pontos. Você não vê que não era possível nenhum outro desfecho? Não. Quantas injustiças você está disposta a aceitar, né? Tantas quantas eu tiver força para combater. O que você vai fazer agora, amanhã? Ela disse com calma, olhando para ele com um toque de orgulho para reforçar a tranquilidade que manifestava. Começar a arrancar os trilhos da linha de Ongaut, como se fosse com as minhas próprias mãos, com ordens minhas. Enfim, né? E aí eles estão falando, não sei o que e tal, né? Eles fazem um drink, tudo, tal, né? E aí, de repentemente, né? Uma vez ele me disse que ele era o único homem, que você era o único homem de quem gostara, né? Ele tava falando do Hirden e tal, né? Aí eles estavam falando da opinião do Hirden e tudo, né? Enfim, eles trocaram uma ideia sobre o Hirden. Ela falou que o Hirden não gostava dele, porque ele tentou comprar cobre da Francisco d'Ancolha e o Ragnar Dansnescold lá, sei lá. Ele, que é o pirata lá, que ele derrubava navios, tudo, né? De entregas que iam para repúblicas populares, não sei o que, de doações e tal, né? E de repente, esse pirata derrubou a carga de cobre que o Hirden pediu para o Francisco d'Ancona. Enfim. E aí, quando eles iam embora, né, a Dagny perguntou: quem é John Galt, né? Você ia falar pra mim sobre isso, você não falou, né? E aí ele ele deu uma risada e falou: eu sei quem é John Galt. Aí ela falou: é mesmo? Todo mundo que me diz que sabe conta uma história completamente diferente das outras que já me contaram. São todas verdadeiras. Todas as histórias que você já ouviu sobre ele. E qual a sua? Quem é ele? John Galt é o Prometeu que mudou de ideia. Depois Prometeu aquele que entregou fogo aos humanos e foi punido pelos deuses, né? Depois de séculos sendo bicado por abutres por ter trazido para o homem o fogo dos deuses, ele quebrou as correntes que o prendiam e tomou de volta o fogo que tinha dado aos homens, até o dia em que os homens levem embora seus abutres, né? Basicamente aqui, tá? O Prometeu se vingou, falou, dane-se, cara. Os homens que se virem, entendeu? Eu não devo nada a eles. O que eu fiz por eles, ninguém veio aqui para me salvar, ninguém teve nem aí comigo, mesmo depois do que eu fiz por eles, entendeu? E
aqui também entra, né? O nome do livro é Revolta de Atlas justamente por isso, né? Porque tem uma hora que o Francisco está conversando com a Dagny no apartamento dele, né? Que ela vai até lá e tal. E aí, basicamente, o que ele diz é o seguinte, né? Dagny, e se existisse um lugar onde o Atlas, que carrega o mundo nas costas, né? Uma alusão aos empreendedores da Ayn Rand, né? Simplesmente desistisse desse mundo de merda e fosse para o... criasse seu próprio mundo. Fosse para Atlântida, a cidade perdida, e lá desse um lugar para todos sobreviverem. Entendeu? Onde os homens capazes pudessem produzir, onde fosse um mundo onde apenas aqueles que não aceitam suas contradições podem entrar, apenas aqueles que não têm mais contradições a aceitar podem entrar. E aí a Dagny não gostou nada disso, né? Mas enfim, é uma alusão aos empreendedores que a Ayn Rand faz, né? A gente também tem outra citação do Francisco D'Ancona aqui, né? Quando a Dagny vai atrás quando ele aparece no apartamento da Dagny, né? Basicamente ele diz assim, né? Ela se Taggart Transcontinental vai ter que morrer com os saqueadores, eu também vou, né? Ela fala, tipo, eu vou morrer, eu vou ser um mártir, né? Eu vou me sacrificar pelo navio, vou morrer com o navio, né? Tipo isso. Enfim, você acha que ainda pode servir a esse homem administrando a rede ferroviária, no caso o irmão dela, né? Enfim. Para preservar o mundo dos saqueadores, para preservar o que resta do meu mundo, né? Eu sei que porque uma pessoa ama seu trabalho, eu sei porque o que a ferrovia representa para você, mas você não administraria a companhia se os trens estivessem vazios. Dagny, o que você vê quando pensa num trem em movimento? A vida de um homem capaz que poderia ter morrido naquela catástrofe, mas que vai escapar da próxima, que eu vou impedir que aconteça. Um homem de mente intransigente e ambição ilimitada, que ama sua própria vida. O tipo de homem que é como nós éramos no começo. Você e eu. Você desistiu dele, eu não. Você acha que ainda pode servir a esse tipo de homem administrando a rede ferroviária? Acho. Está bem, Dagny. Não vou tentar detê-la. Enquanto você pensar assim, nada poderá detê-la. Ainda bem. Você vai parar no dia em que descobrir que seu trabalho está a serviço não da vida daquele homem, e sim de sua destruição, né? Ou seja, dos homens que querem te destruir. Entendeu? Enfim. E aí ele chega, né? E uma hora ele fala assim: por você o fará, mas não de joelhos, né? Você não vai parar. Pera aí, só um segundo. Me confundi aqui. Você acha isso, né? Ela fala, como conseguir manter a Taggart Transcontinental em funcionamento é o único lucro que quero, que me importa. Se eles me obrigarem a pagar resgates, eles podem ficar com o que quiserem. A ferrovia é minha. E ele sorriu, né? Você acha isso? Acha que, como precisam de vocês, quer dizer que você está protegida? Você acha que eles podem lhes dar o que eles querem? Não, você não vai parar enquanto não vir com seus próprios olhos e entender o que eles realmente querem. Sabe, Dagny, nos ensinaram que algumas coisas são de Deus e outras de César. Talvez o Deus deles permitisse isso, mas o homem que você diz que estamos servindo não permite isso. Ele não permite que sirva a dois senhores. Não admite uma guerra entre a mente e o corpo. Um fosso entre os valores e as ações. Nenhum tributo pago a César. Ele não admite nenhum César. Por 12 anos, julguei inconcebível que algum dia eu teria que lhe pedir perdão de joelhos. Agora acho possível. Se eu concluir que você tem razão, é o que farei, mas só nesse dia. Você o fará, mas não de joelhos, ele fala, né? Enfim, e aí, porque ela pediu pra ele dinheiro pra ajudar a ferrovia dela, porque ela tá cagada, não sei o que e tal. Ela pediu implorando pra ele, chorando e tal, né? Salvo engano, foi nessa cena. Enfim. E aí o na verdade, ele entrou no quarto dela e tal, e eles estavam tendo essa conversa, perdão. Não foi essa cena, né? Mas enfim.
Ele entrou no apartamento dela e eles estavam conversando. Beleza, né? E aí eles estavam tendo essa conversa e ele fala assim: Até então, Dagny, lembre que somos inimigos. Eu não queria lhe dizer isso, mas você é a primeira pessoa que quase chegou ao céu e voltou para a terra. Você já viu isso demais. Por isso tem que ouvir isso com todas as letras. É contra você que estou lutando, não contra seu irmão ou Wesley Mal, né? Que é tipo o presidente, né? O ministro da parada, ó. É você que tem que derrotar. Quero agora dar fim a todas as coisas que são preciosas para você. Enquanto você estiver lutando para salvar a Target Transcontinental, estarei lutando para destruí-la. Jamais me peça ajuda nem dinheiro. Você conhece minhas razões. Agora pode me odiar e na sua posição é isso que você tem que fazer mesmo. Enfim, eles estão falando sobre isso, né? E tudo isso para você entender um pouquinho da alegoria do que é o John Galt, tá? Que é o empreendedor que criou um lugar para todos os empreendedores salvarem, né? Agora será, é uma alegoria ou aquilo existe na realidade? Os empreendedores fugiram para algum lugar ou todos morreram? Todos desistiram de viver? Será que isso vai acontecer? Enfim, peço o seguinte, tá? Vamos ver a continuação da história da Dagny lá com o avião dela, né? Esses fatos todos que eu falei agora aconteceram no passado, tá? A gente tá na parte que a Dagny sai do trem, vai lá pro telégrafo, depois vai pro avião e vai atrás do destruidor que levou o amigo dela lá, o Quentin Daniels, se eu não me engano é o nome do cientista, que foi com o avião com o destruidor, em teoria, né? Ou com um homem, entenderam? E aí a Dagny vai atrás deles. O que será que vai acontecer? Não perca o próximo capítulo aqui no NSE, provavelmente vai sair entre amanhã ou depois de amanhã. Ok? Então fiquem ligados aí. É de suma importância que você deixe seu like, se inscreva e por favor se cadastre na CoinCall, mesmo que não seja para depositar nada, para você poder ajudar esse canal a crescer, para eu poder mostrar para eles que eu tenho pessoas aqui dentro que podem entrar na CoinCall e me ajudar com esse incrível projeto que a gente está tendo aqui de parceria com o canal. Ajudem esse canal a crescer. Se você gosta desse tipo de vídeo, ajude esse canal a crescer. Um abraço e até mais.